Olá pessoal! Hoje vamos aprender como editar uma planilha no padrão para importação de produtos. Todos os campos em destaque amarelo são obrigatórios. Caso não tenha todos os dados, inserimos dados fictícios. Pegamos como exemplo uma planilha contendo alguns erros, onde vamos fazer a edição da mesma. A planilha deve estar nesse formato, não pode incluir nenhuma coluna nem tirar. Começando pelo código do produto, o código deve estar no formato de numérico, sem casas decimais. Em casos que tenha esse símbolo verde no canto esquerdo do número, é necessário converter em número, colocar em número novamente e tirar as casas decimais. Em casos que tenham códigos com letra, é preciso tirar e manter apenas os números. Nessa coluna, o limite é de 10 dígitos. Se passar disso, dar erro na importação. Não pode ter códigos duplicados também, em caso que tenha excluir ou alterar. Existem alguns caracteres que não pode ter na planilha que são aspas, duas aspas, o símbolo igual. Para retirá-los é necessário usar o Ctrl+L e usar a opção de substituir, substituindo um por um. A coluna descrição do produto até a coluna do tipo de item é formato de texto. Na descrição tem um limite de 200 caracteres e precisa ter uma descrição que contenha pelo menos uma letra. A referência junto da marca aceitam até 50 caracteres. Pode conter números, letras com números ou somente letras. A seção tem até 100 caracteres e o grupo até 200. Ambos podem conter números. O NCM tem um padrão de 8 dígitos. Caso tenha menos ou mais a linha da planilha, ficará vermelha para que identifique e faça alteração. Podemos acrescentar com 0, em casos faltantes. Em casos que o cliente mande em branco, confirmar se pode inserir 8 zeros para que não fique sem preencher. O CEST não é obrigatório, mas tem um padrão de 7 dígitos. Caso tenha menos ou mais, também ficará vermelho para uma melhor identificação. O tipo de item é para definir o tipo de produto, revenda, serviço, produto acabado, entre outros. Nesse campo, deve-se preencher apenas 2 dígitos, que correspondente ao que ele seja. Exemplo 00 se refere à mercadoria para revenda. O código de barras é no formato de texto e aceita até 30 caracteres. A coluna preço de venda até o estoque máximo é no formato de número e aceita apenas 2 casas decimais após a vírgula. Preço, custo e estoque são obrigatórios para preencher, as outras são opcionais. A separação das casas deve ser com vírgula. Se estiver com ponto, precisa substituir o ponto pela vírgula. Usamos o Ctrl+L para fazer a substituição. Unidade de medida é no formato de texto e o máximo de caracteres são 50. Pode ser abreviada ou por extenso, entrando na parte de tributação dos produtos. A origem e o CFOP são numéricos. Caso tenha o símbolo verde, é necessário converter em número, colocar em número novamente e retirar as casas decimais. A origem é apenas um dígito, de 0 a 8. O CFOP da NF e são 4 dígitos, e nesse caso é somente o de saída, deve-se começar com 5 ou 6. Se colocarmos um CFOP de entrada, não será importado. O campo CST e CMS da NFE é no formato de texto. Em casos que a empresa é do Simples Nacional, são 3 caracteres, por exemplo 102 e 500. E quando a empresa é regime normal, são 2 caracteres, exemplo 00 e 40. Alíquota do ICMS e redução base, ACMS, são campos numéricos e opcionais. Em casos que tenha, é necessário ter 2 casas decimais após a vírgula. O CST e CMS de NFCE é obrigatório, é no formato de texto. Em casos que a empresa é do Simples Nacional, são 3 caracteres, por exemplo 102, 500 e, quando a empresa é regime normal, são 2 caracteres, exemplo 00 e 40. Alíquota do ICMS e redução base ICMS são campos numéricos e opcionais. Em casos que tenha, é necessário ter 2 casas decimais após a vírgula. O CFOP da NFC-E são 4 dígitos, e nesse caso é somente o de saída, deve-se começar com apenas com 5,
pois sempre será dentro do estado. CST do IPI é opcional no formato de texto. Aceita 2 caracteres. A alíquota do IPI é numérica, com 2 casas decimais após a vírgula. CSS, PIS e COFINS são textuais, e com 2 caracteres. Exemplo, se for o 7, precisa ser 07. Outro exemplo, 99 ou 49. A alíquota do PIS e COFINS são numéricas, e caso tenha 2 casas decimais após a vírgula. A alíquota do diferimento e do Simples Nacional são numéricas, com 2 casas decimais após a vírgula. Essa coluna é referente ao CST e ICMS, CAT, por MF de saída, empresas do Estado de São Paulo e Ceará. Precisa ser CST válido para emissão de NFCE, exemplo 102 e 500. Observação é no formato de texto e aceita até 500 caracteres. A coluna de natureza da receita é referente à natureza do item no formato de texto e são 3 caracteres, exemplo 111671110. O código NP é a coluna referente aos produtos de gás, GLP, combustíveis. Deve ser preenchido apenas com números. E o formato é textual. A coluna local estoque é referente à localização do estoque. No formato de texto, você pode vincular com alguma localização já existente ou cadastrar uma do zero. A coluna peso bruto e peso líquido é formato numérico e só aceita até 2 casas depois da vírgula. Agora entramos na parte de tributação, de substituição tributária, CST e ICMS. ST é referente ao CST da NFE quando o cliente usa substituição tributária. Formato textual CFOP é no formato numérico, sem casas decimais, lembrando que é sempre de saída. Essa coluna é referente ao CFOP ST interestadual de saída, é numérica sem casas decimais. Essa coluna é referente à modalidade de base de cálculo do ICMS-CT no formato de texto e é inserido apenas o primeiro dígito referente à informação. Exemplo 0 é referente a MVA e um referente à pauta. A coluna MVA pauta só aceita até 2 casas depois da vírgula no formato numérico. A coluna redução BC ICMS-ST é numérica com 2 casas decimais, coluna alíquota. ICMS interna é numérica, aceita até 2 casas depois da vírgula. A coluna redução BC ICMS interna também e numérica, só aceita até 2 casas depois da vírgula. Após feita a edição, excluímos a primeira coluna, limpamos o filtro, sempre mantendo o nome da planilha como Plan 1 e já estará pronta para importar. Espero que o vídeo tenha sido útil. Até a próxima!